bom dia. Eu me chamo Marina, como fui apresentada pelo Wagner. Eu sou secretária-geral do Diretório Central dos Estudantes da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Também sou do movimento de juventude do Afronte, né? E sou estudante de psicologia, estou mais ou menos aí no 7º semestre do meu curso, então estou mais para o final do que para o começo do meu curso, né? Gostei do mais ou menos. Eu sou transferida, inclusive, da Universidade Estadual do Ceará, então teve um processo aí de atraso. Eu venho aqui falar um pouco sobre esse painel, né, de democratização das universidades, né, da própria participação da gente, né? Eu acho que é uma luta muito semelhante que a gente tem como estudantes e vocês como técnicos administrativos. Tendo em vista aí que eu consigo ver aqui vários rostos, né, de várias pessoas que estão na luta cotidiana junto com o DCE e com os estudantes, né? Estamos passando pelo processo de estatuinte da UFC, né? Então vejo aqui o rosto da Eveline, consigo ver que a gente se encontra semanalmente, né, para as reuniões da estatuinte. E eu acho que é um processo muito importante, demarcador do momento que a gente está para a nossa universidade de democratização, né? Para além disso, consigo pensar em vários outros momentos que a gente esteve junto, né, e no processo da greve mesmo, acho que nas assembleias que foram construídas aí pela comissão gestora, né, dos tais, enfim, durante o período da greve, mas também dos docentes, o DCE esteve à frente também, mobilizando para que a gente pudesse pensar aí numa participação mais ativa e, enfim, conjunta para as universidades, né? Então, eu venho muito aqui falar, porque a gente consegue ver aí o período de cerca de mais de 10 anos, né, da lei de cotas da nossa universidade e, por consequência, o perfil dos estudantes que entraram para a nossa universidade tem mudado bastante, né? Acho que tem sido um processo aí progressivo mesmo de mais estudantes aí, com o perfil da população vindo para a universidade. E aí, enfim, temos que construir a nossa universidade para que, de forma que essas pessoas não só entrem para a nossa universidade, mas também elas consigam permanecer e poder vivenciar a universidade da forma mais completa possível, né? Então, se a gente tem aí a lei de cotas que foi promulgada, a gente tem uma dificuldade mesmo de infraestrutura de permanência, né? Quando a gente vai pensar sobre a acessibilidade da nossa universidade, quando a gente vai pensar sobre o regimento que coloque mais em pauta sobre um processo mais burocrático sobre os assédios, né, que existem na nossa universidade, os processos de denúncia que existem na nossa universidade. E também é por isso, né, que a gente está construindo também a CEPA, que é uma comissão que está pensando um processo de regimento mesmo para não só o processo de denúncia de assédios, enfim, de violências na nossa universidade, mas também de acolhimento, né? Acredito que também tenham mais técnicos administrativos que estejam na CEPA. E aí eu acho que isso é só um exemplo do que a gente consegue pensar aí de luta conjunta que os estudantes e os técnicos administrativos e os docentes têm tido para garantir a democracia na nossa universidade, né? Então acho que uma pauta muito conjunta que a gente tem é sobre paridade. A gente passou aí por um processo de intervenção na nossa universidade, que foram cerca de 4 anos, que inclusive estudantes foram perseguidos, né? Não só estudantes, mas imagino também que servidores foram perseguidos, né? E destituídos de seus cargos. E, enfim, a gente teve esses 4 anos aí que colocam em xeque a democracia da nossa universidade, quando a gente vai pensar que a paridade mesmo e o processo eleitoral, que ele não seja somente consultivo, né? Mas que ele seja de fato um processo que a gente vote e eleja e não tenha a nossa democracia ameaçada de alguma forma. Então, do que garante que o que aconteceu há 4 anos atrás não possa acontecer novamente, né? Então, acho que é muito importante a gente estar aí na luta para garantir a paridade. Consigo também pensar do exemplo, né, que aconteceu no Instituto de Cultura e Arte, de quando o candidato com menos votos foi colocado, né, foi eleito devido à paridade, mas aí a mobilização dos docentes, dos servidores e dos estudantes garantiu com que ele não fosse o eleito, né, fosse tirado aí um novo momento de eleição, de consulta, com paridade, para que o mais bem votado, de fato, fosse o empossado. Então, eu acho que eu consigo mencionar vários exemplos dos quais a gente tem estado em conjunto, né, para poder garantir essa paridade, essa democratização. Mas acho que o que de mais base lá que a gente pensa é da gente não ter os nossos direitos ameaçados de alguma forma, né? Então, se agora a gente está numa reitoria, né,
pelo menos na Universidade Federal do Ceará, que tem garantido essa comunicação mais direta, né, com a gente, participativa, não garante que em alguns anos isso vai estar acontecendo. Então, por exemplo, se a gente tivesse de fato a consolidação da tentativa de golpe no começo desse ano, provavelmente a gente não estaria aqui, né? Acho que inclusive o nosso reitor da Universidade Federal não estaria no local em que ele está, e muito menos eu enquanto estudante, né? Ontem a gente teve o Consune, né? Acredito que alguns estiveram aqui presentes no Consune, que a gente debateu sobre a nomeação da concha acústica para o nome de Bergson Lujão e também sobre a outra proposta de que mantivesse como ex-reitor Martins Filho e colocasse o nome agora de um centro cultural dentro da reitoria como o nome de Bergson Lujão. Eu acho que consigo ver um companheiro que estava lá presente, né? E a gente teve uma disputa mesmo, uma disputa de propostas. Eu acho que foi um processo bem formativo, inclusive, que os conselheiros eles colocaram em xeque as suas opiniões, né? Inclusive, essa disputa mesmo de a nossa proposta temos tais pontos e que talvez seja interessante vocês reconsiderarem, né? Então, acho que o momento mesmo, por exemplo, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eles são espaços muito importantes para que a gente tenha essa disputa, né? Acredito que os servidores administrativos entraram, inclusive, esse ano, não foi? No Consune. E, inclusive, foi um atraso muito grande de vocês não estarem presentes nesse espaço, né? Tendo em vista que é lá, inclusive, que a gente, de fato, consegue aprovar as decisões finais da nossa universidade, né? Então, se hoje a gente tem, não sei, acho que são seis, né? Isso. São 6 conselheiros no Consune, inclusive dos estudantes, que são cerca de 30 mil estudantes na Universidade Federal, nós também somos pouquíssimos, né? Nós somos cerca de 6 também. Então, é um avanço que a gente tem que ter para trabalhar essa luta, para que a gente consiga maior número de representatividade nos espaços de decisão da nossa universidade, né? Não basta mais só a gente ficar de escuta nos processos de decisão da nossa universidade, que partem pelas pró-reitorias, que partem pela própria reitoria, porque de fato é isso, se somos maioria, se somos os que mais vivenciamos essa universidade, né? Somos a base dessa universidade, nada mais justo que de fato a gente esteja como maioria nos espaços de decisão, né? E isso de fato consolida o que é um processo democrático para a nossa universidade. Eu acho que os nossos momentos assim, de organização, né, esse próprio congresso, os próprios congressos estudantis que a gente costuma fazer, os conselhos de entidade de base, são para a consolidação da nossa base mesmo e também reoxigenação, né? Acredito que vão estar apresentando, foram apresentadas teses aqui, uma nova gestão, inclusive, para a Situfse, para a gente poder pensar quais são as pautas prioritárias do momento que a gente se encontra, né? Se é pela democratização, se é pela participação mais ativa das minorias que a gente tem na nossa universidade, né? Os LGBTs, as mulheres, negros e negras, os PCDs. É nesse momento que a gente tem para poder se reorganizar e colocar a nossa voz mais ativa, né? Acredito que a minha fala seja mais nesse sentido mesmo, de garantir que a gente esteja aí na luta. Sei que também tem a turma da UFCA aqui, né? Que a gente também se consolide e se encontre, né? Para a gente poder, em conjunto, aí, garantir mais vitórias e não só barrar retrocessos, como a gente tem tido o panorama, né? De algum momento aí, inclusive das lutas, inclusive da greve, né? Garantir não só o mínimo, mas o ideal para a nossa classe, né? Nossa trabalhadora, para que a gente de fato aí consiga não só melhorar para a nossa universidade, mas abrir as portas e ela de fato fazer parte da nossa sociedade aí e que as pessoas consigam se ver aqui, né? Não só como objetivo a alcançar, mas de fato a Universidade Federal do Ceará, as universidades federais e estaduais, elas sejam consolidadas na vida da nossa população aqui cearense. Mas venho aqui, enfim, também saudar, acho que está sendo muito interessante, né? Consigo ver um espaço aqui de participação bem ativa. Podem contar com o DCE da UFC, com o movimento estudantil, que a gente vai estar aí não só como estivemos no período de greve, nas nossas reuniões conjuntas, mas também no nosso dia a dia. E obrigada pela atenção, gente. Obrigado, Marina. E é importante falar da participação estudantil, porque
eu acredito que muitos de nós aqui iniciamos no Grêmio Estudantil ou passamos pelo CA. No meu caso, eu sempre gostei de estar envolvido com o CA porque é a unidade mais micro, mais perto do curso. E isso faz parte da nossa formação sindical também. Importante também entender, porque eu trabalho, Maria, lá na IDEA, num programa chamado Articulação da Graduação com a pós. E a ideia é tentar diminuir a evasão e a retenção. E uma das causas na UFC que mais impactam a evasão é a questão da gestão democrática. O estudante sente um baque, é uma das pesquisas que os alunos respondem, ele sente um baque muito grande ao ingressar na universidade e não sentir que pode ter um espaço de voz, né, um espaço livre de se expressar. E isso acaba sendo uma das variáveis que impacta nesse momento. E é justamente contraditório, porque é na universidade que a gente aprende que o cidadão precisa ser crítico, que a gente precisa desenvolver essa criticidade, né, identificar o que é fake news, por exemplo, e a gente encontra resistência nos mestres que nos ensinam a ser críticos. Isso é algo que a gente realmente partilha, nós TAI, com os estudantes, porque são muitos campos de democracia universitária que a gente vê que nós ficamos para trás, tanto TAIs quanto estudantes. Muitas vezes nós até queremos aprofundar a ajuda estudantil, mas a gente encontra resistência na gestão que muitas vezes tem o viés academicista. Então é uma reflexão que é tripartite, docente, seria interessante alguém estar aqui do sindicato, estudantil e também nós TAIs. E para acrescentar o nosso momento, né, vou passar agora a palavra ao nosso companheiro Doni da UFSCar, e ele vai trazer também a visão, né, as vivências e experiências para compartilhar aqui conosco. Bom dia. Bom dia a todos, todas e todos. Primeiro dizer que esse formato aqui é muito interessante. Eu nunca tinha participado de algo assim. A gente sempre tem uma mesa, eu não estou reivindicando, é muito gostoso, né? Porque isso dá mais informalidade para o debate. Você está sentado aqui como se fosse um divã para poder refletir sobre o que a gente propôs. Não começaria antes sem fazer aqui um agradecimento a todos vocês pela acolhida que nós tivemos. Cheguei eu e Vânia ontem à noite, minha filha, e o carinho que a gente foi recebido, eu quero aqui retribuir os agradecimentos em nome meu, da Vânia. Para nós é uma alegria muito grande, não só porque parte de vocês a gente já teve um contato pela militância da FASUBRA, mas também alguns que a gente já conhece há mais tempo. Por exemplo, o Zé Maria. O Zé Maria, eu milito com ele desde 1947. Ele vai dizer que não, mas é verdade. Mas é isso. Brincadeira essa parte, dizer que a gente se sentiu muito acolhido aqui, essa cidade é maravilhosa, esse lugar é inspirador para a gente. Porque não sei se vocês observaram, essa pele morena minha aqui é de alguém que mora a 300 quilômetros da praia. Portanto, fácil de ser assaltado, né? Quando você chega lá, eles acham que você é alemão. E já vem de agora. Mas é brincadeiras. O que eu queria trazer para vocês? Primeiro, dizer que discutir democratização na universidade começa exatamente pelo que vocês estão fazendo aqui. Portanto, esse aqui é um congresso que, dentre a sua pauta, tem alterações estatutárias. Discute-se conjuntura, discute-se democratização, carreira, mas discute-se uma atualização do estatuto do sindicato. Porque todas as questões que inclusive nos amarram muito, quando a gente tenta fazer movimentos que possam responder às demandas sociais, todas elas, muitas vezes o estatuto não permite. E se a gente for pegar, que é um pouco do que eu pensei para trazer aqui para vocês, se a gente for pegar a origem das universidades do Brasil, lá desde o descobrimento lá do Império, República e Nova República, tem uma curiosidade que eu considero inclusive acima de tudo preocupante, é que começam-se as universidades do Brasil sobre uma visão elitizada de que só ia para as universidades aqueles que tinham relação com o reinado, com
os coronéis já na República, o generalato, e a universidade vem, nós estamos aqui no século XXI, e, no entanto, quando você vai discutir eleição para reitor, paridade para as reitorias, a lei que ainda é vigente para dizer como que é a eleição de reitor, ela é de Fernando Henrique. É de 94, se não me falha a memória aqui, não vou buscar o texto pronto, mas é de Fernando Henrique, que já era uma adaptação de uma lei da ditadura de 68, que ali não tem espaço nenhum para se pensar em reitor eleito de forma paritária, ali não tem espaço nenhum para se pensar na possibilidade de um técnico administrativo ser candidato a reitor. É lei da ditadura e está vigindo até hoje. A Universidade Federal de São Carlos fez eleição esses dias, faz menos de 15 dias aí, 20 dias teve eleição. Qual que é o decreto que está mencionado lá? É o decreto do Fernando Henrique de 96, que é absolutamente amarrado. Vocês sabem da questão 70-15-15, 70% de peso para docente, 15% para alunos, 15% para técnicos. Portanto, numa visão que não se modificou desde quando foi criado lá na ditadura, de que quem dirige, quem comanda a universidade é docentes. Nós viemos aqui para fazer cisão entre docentes? Não. Nós só viemos aqui para dizer que esse modelo não nos serve mais. A universidade não pode pensar ainda, como se pensava lá no final da ditadura, que ela ainda é mantida por essa elite, que eu não estou chamando os docentes de elite, eu estou dizendo dessa visão elitizada, que faz com que a universidade não tenha essa paridade nos votos para escolher um reitor. Bom, então nós temos a questão da origem das universidades, com essa coisa elitizada que se mantém, a sociedade muda, muitas coisas avançam, o movimento, de uma forma geral, o movimento de docentes, o nosso, principalmente da juventude, vai questionando, vai brigando por espaços dentro da universidade, mas a lei não mudou. A lei está igualzinha lá. Portanto, uma das questões que passa a ser necessário que a gente não abra mão é de debater quem é que comanda a universidade. Então, em cada greve, quando se entrega uma pauta de reivindicações, a gente sempre fala da paridade. A última pauta da greve, naturalmente, pede paridade. Mas vocês sabem que não vai bastar estar na pauta de reivindicações. Cada vez que nós fizermos uma luta por salário, por defesa da universidade, contra os cortes, nós vamos ter que dizer que nós queremos igualdade dentro da universidade. Tá, reitor! O que aconteceu? Tá, reitor! Reitor. Existe já uma nuance em institutos federais que os técnicos podem assumir cargos de diretoria, né? Na universidade isso ainda é muito, como se diz, diferenciado. Nós tivemos uma experiência em São Carlos bastante rica lá no final da ditadura, quando a gente derrubou uma lei, que é a Lei 6733, que é editada por João Batista Figueiredo, o presidente militar, que dizia que só eles podiam, enquanto presidente, nomear reitor. Nós derrubamos. Aproveitamos para pedir eleições diretas para todos os cargos e até conseguimos. Com o tempo, foi se perdendo. E é natural, porque a conquista você tem que lutar o tempo todo para manter. Mas é possível. Lá em São Carlos nós fizemos eleição para o prefeito universitário, até para o cara que comandava as obras lá, que comandava a peãozada das obras, tem eleição. E era um momento bom, efervescente contra a ditadura, coisa que reconheçamos hoje, na atualidade. Nós enfrentamos uma dificuldade muito grande em relação a esse congresso que está aí, porque naturalmente tem um projeto de lei apresentada pela Ana Pimentel, que é deputada por Minas Gerais, que já questiona a forma de nomear reitor, tendo em vista que o Bolsonaro pôs interventor em várias universidades. Só que o projeto está lá e muito dificilmente ele vai ser votado por um congresso que, em sua maioria, é representado pelo setor mais reacionário da sociedade,
representantes da bancada da bala, do agronegócio e dos evangélicos, com todo respeito. Aqui nós não estamos aqui discutindo religião, estamos discutindo as bancadas. Portanto, a questão parlamentar é importante, mas mais importante do que isso é a nossa luta, é o nosso movimento na rua. É isso que vai resolver, porque senão não vai ter jeito. E acho, então, mais uma vez, sendo repetitivo, dizendo que esse Congresso pode sair daqui não só com essa atualização do seu estatuto, que permita isso, mas que saia com um plano de lutas que esteja englobado nele, a paridade, eleição técnico-administrativo, podendo ser reitor, porque nós temos essa capacidade, nós já gerimos a universidade desde sempre, e que possamos, num momento muito breve, saudar essa vitória que pode ter início nesse congresso aqui, que eu estou muito feliz em fazer parte.